Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Luísa e se você me conhecesse há alguns anos, diria que a minha vida era perfeita. Casada com Rogério, mãe de 2 crianças incríveis e com a vida profissional estabilizada. Tínhamos os nossos carros, a nossa casa, mas como dizem por aí, nem tudo é o que parece. E eu acabei descobrindo que o meu marido tinha uma vida paralela. E aquilo foi como levar um soco no estômago. Olha, a primeira vez que eu encontrei mensagens no celular dele, mensagens que não deixavam dúvida, eu me lembro de ter sentido um misto de raiva e tristeza. Uma sensação sufocante de traição, sabe? E naquela mesma noite, eu o confrontei. Mas o cinismo dele me machucou mais do que qualquer outra coisa. Ele negou, virou a culpa para mim e só depois de muita pressão admitiu. E eu comecei a arrumar a minha mala porque eu não queria mais ficar um segundo perto daquele traidor mentiroso. E enquanto eu pegava uma blusa aqui, outra ali, eu fui até a sala pedir para as crianças fazerem as malinhas delas. E ele foi atrás alegando que havia sido um erro só uma vez e afirmou que me amava as crianças e as palavras dele vieram recheadas de lágrimas. E o Rogério, para mexer comigo, provocar alguma reação em mim, sabe? Porque eu estava descontrolada. Ele se ajoelhou no chão da sala e implorou, colocou as crianças no meio de tudo e pediu para o meu mais velho, o Tiago, dizer que a gente era uma família linda e não poderia simplesmente se rachar assim. E que ele e a irmã não queriam crescer sem o pai por perto. Olha, vendo meu filho chorar e implorar, me fez voltar atrás da minha decisão, porque eu não queria que os meus filhos pensassem sem saber da história que eu estava afastando eles do pai. E por isso eu falei para ele que não iria sair de casa naquele momento e queríamos resolver aquilo da melhor forma possível, sem deixar as crianças perturbadas. E o Rogério se fez de santo e por meses insistiu em me provar que realmente estava totalmente comprometido com a família. E eu, por outro lado, vivia um dia de cada vez, porque perdoar mesmo é fácil na teoria, porque na prática a confiança que se quebra nunca mais volta inteira. E não importava o quanto a gente tenta colar os pedaços, sabe? As rachaduras sempre ficam à mostras. E era só ele receber uma ligação ou uma mensagem e sair de perto, pronto. O meu coração já disparava e os pensamentos, vinham a milhão. E aquela vontade de dar a louca surgia. Mas como os meus filhos estavam sempre por perto, eu engolia calada. E ele olhava para mim e dizia: é fulano, é ciclano. E eu só acreditava depois que ele ia para o banheiro e eu revirava o celular dele. Outra coisa que me incomodava era quando o Rogério demorava demais para chegar em casa. E para não parecer que era sempre eu cobrando, eu pedia para o nosso filho para ele ligar e perguntar se ele já estava vindo. E claro, aproveitava para pedir que passasse no mercado e trouxesse alguma coisa no caminho. E às vezes
ele aparecia com as compras, outras vezes dizia que tinha ficado fazendo extra no trabalho e que quando saíam, o mercado já estava fechado. E sabe de uma coisa? Cada uma dessas desculpas era uma bomba que ele jogava no meu colo, me deixando cada vez mais desconfiada. Até que chegou um momento em que eu não aguentei mais. E a gente começou a discutir, a brigar. Eu não conseguia tirar da cabeça que o meu marido estava se encontrando com outra. E foram meses assim. Discussões intermináveis, brigas intensas, promessas de mudanças. E eu, cada vez mais, percebia que não tinha força suficiente para sustentar aquele relacionamento. O problema maior era que o Rogério não falava nada para mim. Ou era alguém que tinha visto ele conversando com alguém, ou era uma ligação misteriosa. E isso se tornou tão chato que a melhor decisão foi a separação. E eu peguei as minhas coisas, e saí de casa com os meus filhos. Não havia mais motivo para eu continuar naquela agonia, sabe? Eu queria paz. Eu queria poder dormir tranquila sem ficar pensando se ele tinha se encontrado com a amante antiga ou com a nova. E apesar do choro dos meus filhos, eu me mantive firme. O Tiago, porém, entrou numa rebeldia daquelas. Olha, eu só não perdi a paciência porque precisei me segurar e ser equilibrada. Mas eu vou te contar, foi difícil, viu? Ele me deu um trabalho danado. E toda vez que eu tentava conversar, vinha com a mesma história. Só voltaria a se comportar direitinho se a gente voltasse para a casa do pai. Nossa, um dia, em meio a uma dessas rebeldias, o Tiago pegou a bicicleta escondido e acabou batendo de frente com um ônibus. Graças a Deus não foi nada grave, só alguns machucados leves, mas aquele dia virou um pesadelo para mim. Todo mundo caiu em cima. A família do Rogério, a minha, todo mundo. Diziam que eu estava destruindo o meu próprio lar e que uma mulher inteligente jamais agiria daquela forma. Olha, eu me vi completamente sozinha, ninguém me apoiou, ninguém disse: você está certa em refazer a sua vida e esses meninos precisam de limites. Não, nada disso. O que eu ouvi foi sempre a mesma coisa. Olha, se acontecer algo com as crianças, a culpa é toda sua, porque o Rogério está tentando fazer a parte dele. E mais uma vez o meu marido se fez de santo e eu acabei voltando para casa. E nessa volta eu decidi abrir o meu coração. Pedi para ele que fosse sincero comigo, que me contasse as coisas diretamente sem deixar os outros falarem por ele. Disse que queria que fôssemos parceiros amigos e que não houvesse espaço para mentiras entre nós. E o Rogério prometeu tudo isso, prometeu mudar, ser mais transparente, mas nunca cumpria. Ele comprava as coisas sem me avisar e depois vendia. E o dinheiro, eu nunca sabia onde ia parar. E cada vez que isso acontecia, parecia que aquela parceria que eu tanto queria ficava ainda mais distante. Até que um dia eu finalmente vi com os meus próprios olhos. O meu marido estava dando carona para uma mulher e os dois estavam rindo como se fossem velhos conhecidos. Naquele momento eu tive certeza que ele estava com outra. Ele não me viu, claro, mas o destino ou o azar fez
questão de colocá-los bem na minha frente, porque eu estava dentro de um ônibus, já que o meu carro estava no concerto. Olha, por aquela eu não esperava. E sem pensar duas vezes, eu peguei o meu celular e liguei para ele. Claro, ele não atendeu, só retornou meia hora depois com a desculpa esfarrapada de que estava na casa de um amigo ajudando a colocar um telhado. Mentiroso de uma figa! A raiva tomou conta de mim. E antes que eu percebesse, já estava gritando no meio da rua que ele era um mentiroso. E nem deixei ele tentar se explicar. Simplesmente desliguei o telefone na cara dele. E o Rogério ficou me ligando, mas eu não atendi. E fui para casa e comecei a pensar no que fazer para eu provar que eu não estava inventando coisas. E foi aí que eu me acalmei. E quando ele chegou em casa, veio se explicar que estava na casa de um amigo, ajudando ele a consertar o telhado, tal. E como eu sabia que ele iria insistir naquele assunto até a morte, eu fingi que acreditei. Mas por dentro eu já tinha um plano. Eu iria provar que ele estava me traindo. Bom, foi nesse período que eu acabei me deixando levar, sabe? Eu estava tão abalada, tão sufocada pelas mentiras do Rogério, que sem perceber, eu procurei consolo em um outro lugar. Do nada, um colega de trabalho, o Max, começou a puxar assunto comigo. Ele perguntou como eu estava e, tomada de raiva pelo cansaço, eu respondi que estava me separando. E antes que eu percebesse, eu já tinha contado toda a situação para ele. Desabafei sobre tudo, as mentiras, as brigas, o peso de carregar aquele relacionamento sozinha. E o Max ouviu tudo com paciência. E aos poucos foi se tornando confidente, alguém com quem eu podia conversar sem medo de julgamento. Era como se por um momento ele me oferecesse o descanso emocional que eu tanto precisava. E um dia, o Max me convidou para um almoço fora da empresa. E eu aceitei. E tivemos um almoço agradável e leve. E depois disso, almoçar juntos virou rotina. Ele falava da vida dele e eu da minha. E acabamos descobrindo várias coisas em comum, até que um certo dia ele me convidou para um drink depois do expediente. Olha, no começo eu recusei, dizendo que tinha horário para buscar os meus filhos, mas com a insistência dele, eu acabei ligando para a moça que cuidava deles e perguntei se ela podia ficar um pouco mais até o Rogério chegar, e ela disse que sim, que não havia problemas. Foi então que eu resolvi aceitar o convite e fomos a um barzinho reservado bem longe de tudo e de todos. A conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia com o Max. E entre um assunto e outro, ele me roubou um beijo. E por mais que eu soubesse que era errado, eu não resisti. Me deixei levar pelo momento, sabe? Aquele beijo foi tudo o que aconteceu entre nós. E para minha surpresa, eu não me senti culpada. Não me senti uma traidora, sabe? Pelo contrário, voltei para casa mais animada, mais feliz. E durante aquela noite, o Max me disse algo que me deixou balançada. Ele era apaixonado por mim desde que entrou na empresa e que, se eu quisesse, ele namoraria comigo. E quando eu cheguei em casa, o Rogério já estava lá, com aquela cara fechada de sempre. Começou a reclamar, dizendo que não era certo eu ficar inventando de trabalhar,
que o meu lugar era dentro de casa, cuidando das coisas para ele. Olha, só de ouvir aquilo, meu sangue ferveu. E eu já sabia que todos iriam me criticar, que a culpa sempre cairia em cima de mim. Mas naquele momento não deu mais para segurar e eu explodi. Mandei o Rogério e todo aquele machismo dele pro espaço. Falei na cara dele que sabia que ele estava saindo com outra e que eu tinha visto, com os meus próprios olhos. E como sempre, ele tentou se safar, inventou 1 milhão de mentiras, revirou a conversa e me chamou de louca, dizendo que eu vivia imaginando coisas e, não satisfeito, ainda teve a audácia de dizer que fugia de casa por minha causa, que preferia estar na rua com os amigos do que comigo, e veio pra cima de mim, tentando me bater, mas eu me defendi. Peguei uma vassoura e comecei a dar nele mesmo com as crianças chorando. Olha, enfim, eu não dei ouvidos a ninguém, apenas a mim, e por isso eu me separei. E como o Rogério não queria sair de casa, eu peguei as crianças e me mudei para uma casa que uma prima minha tinha e estava desocupada. A Janaína foi super gente boa comigo, mas como era de se esperar, a família inteira caiu em cima de mim. Os meus pais, então, principalmente. Para eles, o divórcio era algo impensável. O casamento, na visão deles, era um compromisso que tinha que durar, até a morte. Não importava o quanto as coisas desmoronassem. Sabe de uma coisa? Eu não queria ser como o Rogério, uma traidora. No fundo, aquele beijo que eu dei no Max foi a válvula de escape que eu precisava. Ele me fez enxergar o que eu vinha negando há tanto tempo, porque eu não queria estar mais naquele casamento. E de certa forma, foi aquele momento que me deu coragem para sair. Na minha cabeça, o que eu tinha feito era errado, mas ao mesmo tempo, foi como se aquilo tivesse acendido uma luz dentro de mim, mostrando que eu merecia mais e que não precisava continuar presa a uma relação cheia de mentiras e mágoas. Olha, demorou, mas as coisas se ajeitaram. O meu filho Tiago passou por uma fase de rebeldia intensa, testando os meus limites diversas vezes. Chegou a um ponto em que eu percebi que precisava tomar uma atitude drástica e decidi mandá-lo para a casa do pai, pensando que talvez o convívio com o Rogério pudesse fazê-lo enxergar as coisas de uma outra forma. Mas o que aconteceu foi quase inevitável. Lá, a rebeldia do Tiago continuou e o Rogério, com a sua falta de paciência, começou a brigar muito com ele. E não demorou para que o Rogério o chamasse de insuportável e mimado, deixando claro que não tinha disposição para lidar com aquele comportamento. E aquele choque foi o que fez o Tiago amadurecer. Ele percebeu que o pai não era o herói que imaginava, nem alguém disposto a lidar com as dificuldades dele. E aos poucos ele foi entendendo que, apesar de todos os conflitos, eu estava ao lado dele, segurando as pontas e tentando ser o meu melhor. Olha, essa experiência marcou um antes e um depois no comportamento do meu filho. E hoje ele é um adolescente calmo, tranquilo, já trabalha e tem uma cabeça boa. E toda vez me fala que não vai ser um marido igual ao pai,
o que me deixa bem aliviada. O Rogério, além do Tiago e da Camila, teve mais 3 filhos, um com cada mulher diferente. E continua ainda dizendo que eu sou o amor da vida dele. Mas do meu ex, eu só quero, distância. Alguns anos mais tarde, eu resolvi dar uma chance ao Max e a gente está junto. Ele é um cara bacana, amoroso, parceiro e tudo o que planeja, a nossa família está sempre em primeiro lugar.